Estou proibido de usar chinelo, sandália baixa ou andar descalço, porque minha sola do pé dói muito. E meu médico me recomendou que eu usasse qualquer salto, seja uma palmilha dentro do tênis para aumentar a altura do meu calcanhar, tênis de corrida, né, que tem um calcanhar bem alto em relação à frente do pé, então ele tem um salto disfarçado ali dentro, ou no caso das mulheres, um sapatinho com um salto pequeno para conseguir aliviar essa dor no pé. Só que depois que a pessoa começa a usar essas estruturas, ela dificilmente volta ao estado anterior, que é não usar nenhum salto. E por que que isso acontece? Será que a pessoa, na hora que ela tem uma facete plantar, que é no momento em que essas coisas são indicadas ou recomendadas, será que depois que ela tem uma facete plantar, ela nunca mais vai deixar de ter a facete, ela nunca mais vai voltar a pisar com o calcanhar no chão, andando descalço, ou com um chinelo simples, que é plano, reto, com qualquer outro calçado que seja parecido, como uma rasteirinha, ou um tênis super simples, que é basicamente só solado baixo? Não dá mais. Por que que não dá mais? Será que tem alguma saída? Esse vídeo aqui está aqui para esclarecer que existe sim saída. E a maior dificuldade é quanto mais tempo a pessoa se mantém refém dessas estruturas, mais difícil é para a gente voltar a adequar esse pé a pisar novamente no chão sem ter essas necessidades. Primeiro fator, por que isso acontece? Geralmente, essas estruturas de salto em que aumentam a distância do calcanhar do chão em relação à frente do pé, então a gente tem que pensar numa rampa em relação à sola do pé, elas são indicadas na hora que a pessoa está com uma inflamação, seja no tendão do calcâneo, que é atrás do calcanhar em direção à panturrilha, ou na sola do pé, que é a famosa fasciite plantar. Então pode ser uma tendinite ou pode ser o famoso quadro de fasciite. Isso nada tem a ver com o esporão. O esporão é uma estrutura associada ou não a esses dois problemas. Voltando para a fasciite e para a tendinite. Quando ela está inflamada, quando a inflamação está ativa, vamos dizer assim, colocar carga na direção do calcanhar acaba sendo um problema e provoca muita dor nas pessoas. O que a gente usa como artifício para aliviar isso? São esses calços, esses saltos. O calço pode ser colocado dentro do sapato, com essa calcanheira de silicone, ou a pessoa pode começar a usar um salto alto ou um tênis de corrida para aumentar essa distância do calcanhar em direção ao solo. Então, como se fosse minha mão aqui, ó, essa mão aqui é o chão, é como se fosse uma elevação em relação ao chão. Isso ajuda no controle da dor. O problema é que muitas vezes a pessoa usa o remédio, usa o sapato de salto, mas não faz o tratamento fisioterapêutico de forma completa. E por que eu estou dizendo de forma completa? A fisioterapia, tratamento fisioterapêutico, não pode ser apenas na fase aguda, quando a pessoa está com dor, para aliviar os sintomas e ela poder voltar a acordar sem dor, que é quando a dor vem mais forte. Ela tem que ser, inclusive, na fase crônica, para readequar essa pisada do paciente, para que ele volte a pisar no chão normalmente. Se esse pedaço do tratamento não for respeitado, se essa parte não for respeitada e tratada da forma correta, essa pessoa vai sim ficar refém do salto alto. Eu vou chamar de salto alto aqui, mas serve para calcanheira, para o tênis de corrida e por aí vai. Da elevação do calcanhar. Ela vai ficar refém dessa estrutura. O que a gente tem que fazer então para desfazer essa lambança que foi criada por conta do uso crônico do salto? A gente tem que melhorar a força e o alongamento da panturrilha e dos músculos que nós chamamos intrínsecos do pé. São músculos que saem do tornozelo para baixo, eles não vêm da parte de fora do tornozelo, vamos dizer assim, da parte de cima, onde está a panturrilha, por exemplo. A panturrilha é considerada um músculo extrínseco ao pé. Existem músculos que atravessam o tornozelo e chegam até os dedos. Então tem um pedaço da panturrilha, não é um bom exemplo, mas tem alguns músculos que passam por trás da panturrilha, como flexores dos dedos, que saem ali de trás da perna. Eles participam do movimento dos dedos do pé, mas eles saem de cima, são extrínsecos. São flexores longos dos dedos. Tem o flexor curto, que aí já sai da parte intrínseca do pé, como se fosse a palma da mão. Sai da sola do pé para os próprios dedos. Existem diversos músculos na região dos pés. A gente tem mais de 30 articulações em cada pé. Para isso tem muito músculo também, só que a gente desaprende a usar eles. A gente acostuma o nosso pé a ficar com estruturas rígidas, como calçados, cheios de suportes e palmilhas e cadarços super apertados. Isso não deixa nossos pés se movimentarem normalmente ou da forma como eles foram concebidos para serem usados. Tem a ver com modernidade, mas tem a ver com conforto. Mas em contrapartida, a gente gera um efeito rebote que só prejudica a gente. Então, necessariamente, a gente tem que receber esse paciente e fazer, começando com exercícios simples, e a partir daí a gente ir evoluindo a graduação de exigência
de cada um deles até o momento que a gente vai tornar possível esse paciente pisar no chão novamente. Existem diversos exercícios. Eu costumo dizer que é muito parecido com arte marcial, que você tem faixa branca, faixa cinza, faixa azul e por aí vai até chegar na faixa preta, que é o mais avançado. Com o exercício é muito parecido. A gente tem exercícios faixa branca, que são muito simples, de fácil assimilação, e a gente tem os exercícios faixa preta, que são extremamente avançados e que vão depender sim da pessoa aprender a base do movimento. A gente tem que educar esse pé e a treinar ele a aceitar novamente a carga de uma forma organizada, para que essa pessoa não sinta dor. Se tiver dor associada, a gente vai ter que usar alguns elementos, possivelmente de eletroterapia, para conseguir, além de terapia manual, para conseguir melhorar a dinâmica desse pé e desse tornozelo, para que essa pessoa volte a ter a amplitude necessária. Muitas vezes, dependendo do tempo que a pessoa está usando o calçado com elevação de calcanhar, a gente pode encontrar uma panturrilha muito encurtada e que dificilmente vai permitir que esse calcanhar desça para o chão sem gerar efeitos diversos como no joelho, no quadril e por aí vai. Então a gente tem que trabalhar de forma muito específica. Essas questões, essas especificidades, só podem ser analisadas com uma avaliação física. A gente vai ver amplitude de movimento desse tornozelo, se ele está com amplitude completa ou não, a gente tem alguns testes para isso. A gente vai manipular esse pé para entender como que está a mobilidade articular dessa região. São várias articulações, como eu disse, então não só pé como tornozelo. A gente vai ver se tem pontos de dor. A gente vai ver o quanto que essa pessoa suporta de carga em certos movimentos para conseguir entender a dinâmica que ele está encontrando de forma passiva, só da gente tocando e da gente testando. Existe um outro fator que é a experiência dessa pessoa. Nem todo mundo consegue ter a dinâmica de entender que os dedos podem se movimentar de forma independente. Levantar só o dedão do pé, por exemplo, e não levantar os outros dedos, ou ficar bem na ponta do pé, não igual a bailarina, né? Mas ficar bem na ponta do pé como se fosse nos dedos apenas ao invés da ponta do pé. Existe falta de força, tanto dos músculos internos como dos músculos externos ao pé. Para isso, a gente também tem exercício. Para tudo isso, para tornar a pessoa novamente capaz de ficar na ponta do pé, a gente tem que fazer um trabalho muito longo. E aí sempre está relacionado não só com o quadro clínico, mas com a experiência que a pessoa tem em relação à capacidade muscular e de compreensão do exercício que a gente está fazendo. Então, se você é uma pessoa ou conhece alguém que tem essa dificuldade, indica para ela esse vídeo, ela tem saída. Ela pode sim voltar a pisar no chão, a poder pisar na areia da praia, a poder andar sem chinelo, sem ser refém dessas estruturas. Para tudo tem solução. Vamos em frente e até a próxima.